Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Saúde em Movimento, um programa produzido pelo Transmontano Saúde para levar informação de saúde e qualidade de vida para você. Com uma história de mais de 93 anos, continuamos promovendo saúde em todos os níveis, oferecendo acesso aos melhores serviços médicos aqui na nossa região, com a rede de hospitais IGESP e o IMD Medicina Diagnóstica. O compromisso do Transmontano vai além. Aqui a gente vai ter dicas e orientações sobre saúde e atividade física e também curiosidades sobre os esportes que estão fazendo a diferença nas praias, nas quadras e em cada cantinho da nossa Baixada Santista. Não importa a modalidade, falou em movimento em prol da saúde, a gente vai mostrar aqui. E se você conhece alguma iniciativa independente, seja qual for a modalidade, conta pra gente. Estamos em outubro, mês da conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do INCA indicam que as chances de cura podem chegar a 90% quando a doença é tratada no início. Hoje a gente vai mostrar a história da Jeane, associada a Transmontano há mais de 6 anos. Ela tem uma linda história de luta contra o câncer e foi com a atividade física que ela encontrou um caminho para ajudar a reconquistar a sua saúde. Vamos conhecer essa história. Programa de estreia e a temática do nosso programa é Outubro Rosa. Eu quero apresentar para vocês uma das nossas associadas que confiou a sua saúde ao Transmontano e ela felizmente está aqui para contar uma história de sucesso, de superação. A Jeane passou pelo tratamento do câncer de mama e vai contar um pouquinho pra gente como foi essa história. Jeane, conta pra gente então, como foi esse processo? Primeiro eu queria entender se você é uma atleta, porque a gente começou essa conversa antes da gravação falando sobre a prática da atividade física. Conta um pouquinho pra mim como era a sua vida, a sua rotina antes do diagnóstico e como é que você evoluiu a partir da notícia da doença. Então, eu já praticava, né? Eu sou praticante de CrossFit, já praticava esse esporte há alguns anos já na minha vida e infelizmente foi num box de CrossFit que eu descobri a doença. Fazendo um alongamento, senti minha mama um pouco enrijecida. E aí, depois que eu senti, né, minha mama enrijecida, eu procurei os médicos, né, do meu convênio para mim fazer os exames para ter o diagnóstico se sim ou se não. Entrou com o processo, com o início do tratamento e durante esse período você se afastou das atividades físicas? Sim, eu achava que como eu era, né, eu treinava todos os dias, eu achei que eu fosse capaz de treinar por já ter visto outras pessoas, mas infelizmente não foi o caso. Teve uma coisa que eu aprendi com a doença, é respeitar o tempo do nosso corpo. O que você sente que melhora toda vez que você pratica, quando você retornou no início desse ano e toda vez que você pratica atividade física, qual é a melhora real que você sente? A atividade física é o principal remédio pra gente. Para não voltar, né, a ter um câncer mesmo eu tendo tido, infelizmente, mas a atividade física, ela melhora a tua parte mental, né, porque a gente fica bem fragilizada, porque a sua vida vira de cabeça para baixo. Então, eu acredito sim que a atividade física melhora tudo. É realmente uma história de sucesso, de superação. A gente está aqui no local de trabalho da Jeane. A Jeane é dona de uma pet shop, né? Isso. Então, o convívio com os animais também deve fazer muito bem, eu acredito. Ai, sim. Né? Essa energia do animal também é sim. muito bacana. Então, Jeane, obrigada por ter dividido essa história com a gente. A gente vai te receber no estúdio para entender um pouquinho mais tecnicamente como foi o seu processo de tratamento e cura. Você pode deixar uma mensagem para quem está enfrentando a dúvida da doença, quem está passando pelo tratamento? Eu vim com uma camiseta de uma pessoa que eu conheci através do câncer. Ela também teve câncer de mama, ela é do Sul. E uma frase que sempre me acompanhou o tratamento todo é que um diagnóstico, ele me dizia que eu estava doente, mas nenhum dia da minha vida eu senti que eu estava doente. Desde o momento que eu descobri o câncer de mama, eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer, que eu já estava curada e assim foi. E venceu. E venci, graças a Deus, 1 ano já.
Que maravilha, e tá aqui com a gente dividindo essa história. Sim, Obrigada, muito Diana. obrigada. E para contar um pouquinho mais sobre essa história, quem está aqui com a gente é a protagonista dessa história linda de superação, né? A Jeane, que pode ajudar muito a quem está em casa também passando por uma situação semelhante. Junto com a Jeane está aqui também com a gente a doutora Andréia, né? Que é mastologista, ginecologista, vai nos ajudar a entender o que pode acontecer com o nosso corpo nessa fase de reabilitação e como a atividade física pode colaborar na melhora da qualidade de vida em geral. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como a atividade física de fato contribui na melhora do estado de saúde dos pacientes, especialmente, né, das que passam por esse processo cirúrgico. É fundamental. Fundamental porque vai tanto aumentar a sua autoestima, a sua vontade de enfrentar aquela situação, vai melhorar em relação à depressão, que pode acontecer em alguns casos durante o tratamento e principalmente vai ajudar em algumas sequelas que podem ser evitadas durante a recuperação. A gente sabe que é muito importante a manutenção do peso para a gente evitar, inclusive, uma recidiva da doença. Então, as pacientes têm que se conscientizar que manter o IMC ou mesmo medir a cintura, etc. E como é que a gente consegue isso, né? É uma dieta controlada e exercício. Então, ela vence a fadiga mais rapidamente do que a sedentária ou que não tem essa prática de esporte, atividade física regular. A questão do convívio social, né? Você não pratica o esporte normalmente sozinho e você acaba tendo muitos benefícios aí nesse sentido também. Porque não é fácil. Não, com certeza não é fácil. E não foi fácil para você, né, Jeane, receber esse diagnóstico. Mas quando que você sentiu que a atividade física estava fazendo a diferença na tua recuperação? Então, na verdade, durante o tratamento eu não consegui. Mas também respeitei esse limite que o meu corpo pedia. Mas é o que a doutora está falando. Como eu já era praticante da atividade, eu acho que a força, né? Mesmo durante o tratamento, essa força que a atividade ao longo dos anos me fez. E como a doutora falou, os médicos dizem que a atividade física é o nosso maior remédio. Entendeu? Para não ter uma recidiva, para ter essa força muscular, né? Porque conforme você para a atividade física, o seu músculo guarda aquele tempo que você treinou. Agora, a doutora Andréia falou na questão da depressão. Você passou por esse processo também? Sim, né? Porque a doença é muito solitária, apesar da gente ter ótimos médicos, ter sempre o meu marido do meu lado, que sempre foi um parceiro, é bom falar, né? Porque muitas mulheres passam pela separação. Sim. Eu tinha ao meu lado minha mãe, meu esposo, meus filhos, mas a doença é você e a doença. Então é aquela coisa, sua mente é a doença. Eu conversava muito com os meus médicos, conversava muito com meu marido, mas infelizmente a depressão é uma coisa que vem, mas graças a Deus está tudo controlado. Agora, doutora Andréia, do ponto de vista emocional, a paciente que passa, né, pelo câncer de mama, a gente está vendo aqui o depoimento da Jeane. Qual é a dica que fica para quem passou, está passando por esse momento difícil, para ajudar a superar os medos e as inseguranças que vêm junto, né? Sim, eu acho, primeiro, que receber o diagnóstico é sempre impactante. Então, a gente tem que entender, entristecer, sofrer. E, obviamente, isso vai sendo superado. São 5 fases que o paciente passa até chegar à aceitação. Jeane, para a gente terminar, queria que você deixasse um conselho, uma mensagem, depois de ter passado, né, por esse momento, quem está assistindo que pode estar passando, está atravessando o mesmo momento que você passou. Eu queria dizer que se alguém, né, aí de casa, primeiro para se cuidar, né? Você conhecer o seu corpo faz toda a diferença, eu já tinha esse costume. Se cuidar, se autoavaliar, ir sempre ao médico, porque eu acho que se a gente fizer a prevenção, descobrir o câncer no comecinho, como eu descobri, você tem chance de ser curada como eu tô há 1 ano aí, né, doutora, em acompanhamento, mas eu me sinto curada como desde o primeiro dia que eu tive o diagnóstico. Eu nunca me senti doente.
Desde daquele momento eu já me sentia curada e realmente estou. É isso, graças a Deus. Obrigada, viu, por você estar aqui compartilhando a sua história com a gente. Imagina, obrigada. Doutora Andréia volta daqui a pouquinho, né? Okay. Obrigada por enquanto, então, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. A Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília está com inscrições abertas. Dia 21 de outubro, das 9 da manhã à 1 da tarde e das 6 às 9h30 da noite. São mais de 25 oficinas práticas e vai ter até sorteio de bolsas de estudo e brindes especiais. Faça já a sua inscrição gratuita. unisanta.br/Feira de Profissões. Eu estou agora com a Cristiane Valentini, que é neuropsicóloga e trabalha em um projeto lindo aqui em Santos, um projeto de reabilitação e reintegração social através do esporte para mulheres que passaram pelo câncer de mama. É o projeto Caora. Esse é o quadro Esporte e Saúde com apoio do IMD, Medicina Diagnóstica, mais uma empresa do grupo Transmontano. Bem-vinda, Cris. Obrigada por estar aqui com a gente. Vou chamar de Cris, tudo bem? Por favor. Então, vamos lá. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu a ideia, porque eu sei que por trás desse nome Caora tem uma história muito legal, né? Sim, com certeza. O projeto Caora surgiu por iniciativa, é obra efetiva do Fábio Paiva, né, que é o nosso gestor. Ele teve contato com mulheres remadoras rosa, né, que são uma comunidade grande no mundo, dedicadas efetivamente à recuperação, né, do câncer de mama a partir da remada. Tá? E foi assim que em 2016 ele começou o projeto Caora com 11 mulheres e hoje somos 130. Eu acho que a gente pode, inclusive, ver um pouquinho mais sobre esse trabalho, né, na reportagem. Perfeito. Estou muito feliz de poder apresentar nesse primeiro programa o Projeto Caora. Cris, conta pra gente como nasceu o projeto e qual é a essência de todo esse trabalho. O Projeto Caora é uma iniciativa do nosso gestor, Fábio Paiva. Ele idealizou o projeto, incentivado, estimulado pela história, né, das mulheres que remam, né, ao longo de já algumas décadas, tá, no mundo todo, lutando contra o câncer de mama. Fisicamente também há benefícios comprovados que a prática do remo tem uma relação direta com a recuperação da mulher em tratamento ou pós-câncer de mama, né? Sim, sem dúvida alguma. A atividade física, ela é recomendada cientificamente em todas as fases do tratamento do câncer de mama. Tá? O remo é capaz não só de auxiliar a prevenção, tá, do aparecimento do câncer, das recidivas e também o aumento da imunidade. Agora vamos lá, Cris, vamos mostrar na prática qual é a atividade que as meninas têm aqui. A gente acompanhou uma aula de dança, tem o simulador também. Conta pra gente como é que isso funciona. Nós temos pilates, nós temos percussão na bola, dança circular, dança soul. A dança a gente investe bastante porque ela é também comprovadamente uma atividade que faz muito bem, especialmente na terceira idade. É uma forma de condicionamento cardiovascular
escolar excelente e uma atividade lúdica, integrativa. Legal. Tá? E as meninas amam dançar. Temos a reabilitação cognitiva, que eu e a professora Leila, que é a professora de Yoga e Yoga Dance, trabalhamos juntas, tá? Visto que as meninas sofrem com o Chemo Brain, tá? Que é uma consequência principalmente da quimioterapia e da hormonioterapia. Então nós trabalhamos, tá? Exercícios e práticas de recuperação da atenção. Bom, gente, se você tá com preguiça em casa, por favor, precisa vir aqui visitar e ver o trabalho que essas meninas fazem. Shane, muito obrigada por receber a gente aqui. A gente ainda vai contar mais história lá no estúdio. A Shane vai estar com a gente a seguir para explicar um pouquinho mais sobre a história e principalmente sobre o nome Kaora, que eu quero saber de onde veio. Eu quero contar para todo mundo de onde veio. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Lindo, né? Muito, muito legal. Conta pra gente como é que veio a escolha desse nome, qual foi a inspiração? Fábio, numa das suas remadas, ele precisava dar um nome para o projeto e ele pensou, ele teve uma experiência, de uma vivência lá no Havaí, com o povo havaiano, os nativos, tá? E ele lembrou da língua maori, em que eles têm uma dança chamada haka, tá? Que é a dança que eles fazem, né? Um rito antes de uma batalha, tá? Então, os maori, eles gritam, venha mate, mate é morte, né? Eles olham para o inimigo, dançam e falam, venha mate, tá? Que eu sou Kaora e eu vou te vencer. Tá? E Kaora significa vida. E a intenção do Fábio era justamente procurar um nome forte que pudesse simbolizar as mulheres corajosas que ele conheceu ao longo de todo esse processo. Não, e essa ligação é muito interessante, né? Porque assim, a primeira coisa que a pessoa pensa quando recebe o diagnóstico é em morte, né, Cris? Uhum. Mas não é assim. Não precisa ser assim, né? De jeito algum. A vida, né, é eterna. E assim a gente acredita. É isso. As pessoas que trabalham com você são voluntários? Você tem algum patrocinador? O trabalho todo foi criado, idealizado e ele é sustentado fundamentalmente pelo Fábio até hoje. Nós temos uma emenda parlamentar que nos é muito cara e muito querida, tá? Nos ajuda a subsidiar principalmente os profissionais que lá trabalham, tá? Mas sem a iniciativa do Fábio, se ele não estivesse por trás em todos os sentidos, inclusive financeiro, nós não teríamos o Kaora. Agora, todo ano vocês fazem um evento comemorativo, né, no mês de outubro, celebrando exatamente, né, a ideia do Outubro Rosa. Explica como é que funciona esse evento, é aberto ao público? Isso, então, nós estamos agora na 8ª edição do Festival Kaora. O Festival Kaora é exatamente isso, uma celebração à vida, né? Nós fazemos uma competição, mas não há nenhum propósito efetivo de competir, de realmente fazer alguma, né, assim, alguma competição assim, no sentido, né, do termo. Uhum. Tá? O interesse mesmo é reunir as mulheres, né, tanto as Kaoras, né, que são as mulheres com câncer de mama, como as da categoria Wahine, né, que são as mulheres simpatizantes à causa, tá? Para remar, passar uma manhã remando, né? E celebrando a vida, né? A conscientização com o câncer, né? Em relação ao câncer de mama. Tá? Nós temos este ano, né? Nesta edição, 6 turmas, 6 times, né? Do Kaora. Vamos receber 3 times do Remama, que é um grupo de remadoras da USP, né? Também da categoria Kaora, né? Elas são remanescentes do câncer de mama. E nós temos 6 times de Wahines, tá? Vai ser uma competição muito bonita. Além disso, a gente tem uma série de atividades em terra, as nossas meninas
dançam, fazem uma série de atividades além da remada no Kaori, e elas vão se apresentar. E nós temos também uma cerimônia muito bonita ao final, que é a cerimônia das rosas, em que nós fazemos uma homenagem a todas as Kaoras que nos antecederam. Tá? Essa homenagem é repetida, né, no Outubro Rosa, em todas as bases rosa no mundo. É um projeto lindo, eu já tive a oportunidade de ver de perto e se eu fosse vocês eu não perdia. Para conhecer melhor então, né, rede social, não é isso? Isso. @projeto_Kaora. Isso, projeto _Kaora no Instagram e no Facebook, tá? E mais o nosso site, abracha.org.br. Parabéns, mais uma vez, assim, por esse projeto tão lindo que eu sei que faz a diferença na vida de tantas mulheres e nas famílias dessas mulheres também. Assim queremos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. Vem aí a 49ª Semana da Engenharia Unisanta. De 13 a 17 de outubro, às 19 horas, uma semana inteira de conhecimento, inovação e tecnologia, com palestras, workshops e muito networking. E neste ano, celebramos também o Jubileu de Ouro da Engenharia Unisanta. 50 anos formando profissionais que transformam o futuro. Participe da 49ª Semana da Engenharia Unisanta. Confira a programação completa em nosso site e venha fazer parte dessa história. Oferecimento Piso Lessa, Engecom, Engenharia e Construção, Mútua. Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Sistema Santa Cecília de Comunicação. Chegou a hora do nosso jogo aberto com patrocínio do Hospital IGESP, o melhor e mais completo hospital da Baixada Santista. Esse é o quadro em que a gente responde às suas dúvidas e te ajuda a adotar boas práticas para garantir mais saúde e qualidade de vida através da atividade física. Quem está de volta aqui com a gente é a doutora Andréia, ginecologista e mastologista do Hospital IGESP Litoral. Vai dar dicas valiosas, né, sobre a prevenção e o tratamento de câncer de mama, né, doutora Andréia? Bem-vinda de volta. Obrigada. Vamos começar então com as perguntas? Perfeito. Bora lá ver qual é a primeira pergunta na tela. O autoexame funciona mesmo? Como posso diferenciar um nódulo de outras células da mama? Esta é a dúvida da Marisa, ela tem 38 anos e mora em Santos, doutora Andréia. Ok. A gente sempre incentiva o autoexame como uma questão de conhecimento, né? De você saber como está o seu corpo e se conhecer. O que não serve é para diagnóstico. Então, imagina só, a Marisa é jovem, 38, 38? 38. 38 anos, ela vai ter uma mama que vai se modificar com o ciclo menstrual, então ela pode se assustar com algum nódulo fisiológico que surja, os nódulos benignos são mais comuns nessa faixa etária. Então, lógico, é um alerta, ela procura um médico, mas para diagnóstico e para rastreio são outras práticas, né? Principalmente a mamografia, que para ela ainda não serviria a partir dos 40 anos, agora a gente conseguiu uma mudança recente, baixou a faixa etária, então seria esse tipo de rastreio. O autoexame é autoconhecimento e ficou na dúvida, procura o médico. Ela pergunta o que é o nódulo de câncer. É um nódulo mais endurecido e com pouca mobilidade.
e que surge, pode criar abaulamentos e retrações. Então, quando ela faz a sua movimentação em frente ao espelho ou no banho, ela vai notar alguma, como se tivesse pregado o nódulo na pele, ou ela começa a ver um abaulamento do próprio crescimento tumoral. A gente só não coloca como rastreio, né? Vamos ver a próxima, então. Próxima questão. Vamos lá. Todos os exames de câncer de mama levam à cirurgia de remoção ou existem outros tratamentos que são eficientes? Essa é a pergunta da Cláudia. Ela é de Praia Grande e tem 51 anos, um pouquinho mais velha. Quando a gente diagnostica um câncer, existem várias abordagens que podem ser as iniciais, principalmente dependendo do estadiamento. Então, ela pode ir para um tratamento sistêmico e depois a cirurgia, ou ela pode ir primeiro para a cirurgia. É muito pouco provável que não tenha a cirurgia nesse caminho. O que aconteceu com a evolução da medicina é que as cirurgias diminuíram muito. Então, quando eu comecei a fazer mastologia, as cirurgias eram grandes, cirurgias muito radicais. Depois as cirurgias começaram a ficar conservadoras e hoje a gente faz uma cirurgia bem conservadora. Existe um tratamento que ainda não tem uma prática clínica muito grande, que seria do congelamento do nódulo, né? Está sendo feito em caráter ainda universitário e com estudos, mas com grande perspectiva aí de uso. Vamos passar para a próxima dúvida. Lúcia tem 65 anos, ela que também é de Praia Grande. Tenho 65 anos, né? Já repeti aqui, sempre faço meus exames, mas a idade é um fator de risco para a doença? Sim. A idade é, para todos os cânceres, o maior fator de risco. Porque com o envelhecimento, a gente acaba perdendo mecanismos do próprio corpo de reconhecer quando há mutações genéticas. E aí a gente não faz esses reparos adequadamente. Esse é um ponto. O outro ponto é a imunidade. A gente vai ter uma imunossenescência e o câncer e a imunidade têm cofatores muito intrínsecos. Eles andam muito juntinhos também. Então, envelhecer realmente te deixa mais suscetível ao câncer. A idade é um fator de risco. Vamos ver qual é a próxima dúvida? Quem fez reconstrução da mama fica com restrição para atividade física? É a Neide, de 46 anos, de Santos, que quer saber. Olha, no pós-operatório imediato ou logo depois da cirurgia, sim, né? Porque a gente muitas vezes coloca próteses, usa músculos, faz as simetrizações com outras próteses. Então, tem um momento que o médico vai te orientar a ficar um pouco mais quietinha, colocar o seu sutiã pós-operatório. Isso para as reconstruções é um fato. Logo depois que ele te liberar, aí é o contrário, né? Você tem que se exercitar, sua musculatura tem que voltar a ter tônus, e aí tem exercícios muito importantes para serem feitos. Com ajuda, né? Ajuda o médico trabalhando junto com o personal trainer, né? O fisioterapeuta. Inicialmente o fisioterapeuta fazer uma reabilitação para depois ela chegar para o educador físico e fazer sua atividade física normal. Isso, atividade física nunca é de menos. Não, só um tempinho de pausa. Exatamente. Vamos para a última questão? Faço caminhada e musculação. Essas atividades ajudam a prevenir o câncer. Vamos ver qual é a próxima dúvida? Quem fez reconstrução da mama fica com restrição para atividade física? É a Neide, de 46 anos, de Santos, que quer saber. Olha, no pós-operatório imediato ou logo depois da cirurgia, sim, né? Porque a gente muitas vezes coloca próteses, usa músculos, faz as simetrizações com outras próteses. Então, tem um momento que o médico vai te orientar a ficar um pouco mais quietinha, colocar o seu sutiã pós-operatório. Isso para as reconstruções é um fato. Logo depois que ele te liberar, aí é o contrário, né? Você tem que se exercitar, sua musculatura tem que voltar a ter tônus, e aí tem exercícios muito importantes para serem feitos. Com ajuda, né? Ajuda o médico trabalhando junto com o personal trainer, né? O fisioterapeuta. Inicialmente o fisioterapeuta fazer uma reabilitação para depois ela chegar
para o educador físico e fazer sua atividade física normal. É isso, atividade física nunca é de menos. Não, só um tempinho de pausa. Exatamente. Vamos para a última questão? Faço caminhada e musculação. Essas atividades ajudam a prevenir o câncer de mama e outros também? 22 anos tem a Isabela, ela que é de Santos. Que perdure isso, porque realmente as boas práticas, entre elas a atividade física, com certeza vão protegê-la. Principalmente no câncer de mama, os outros cânceres têm outras peculiaridades. Por quê? Porque ela vai ter um peso mais baixo e isso vai fazer com que a parte hormonal e metabológica dela fique tranquila em relação a fatores de hiperestímulo aí do estrogênio. Então, tem que manter o peso e fazer atividade. Obrigada, doutora Andréa, por estar aqui com a gente nesse programa de estreia. Eu que agradeço. Boa sorte. Vida longa, né? Vida longa. Esse foi o Saúde em Movimento com o Transmontano, seu corpo em movimento, sua saúde em dia. Eu espero que vocês tenham gostado e quem tiver dúvidas, né, sobre atividade física e saúde, como começar, qual modalidade mais combina com você, manda um direct no nosso Instagram, participa com a gente, anota aí, @traz-saúde-em-movimento. É facinho, segue a gente lá no Instagram. Te vejo na próxima semana, até lá. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês.